Revelação divina do dia. Salmo sagrado que cura e liberta em 40 dias. Era uma noite iluminada pela luz da lua, em uma pequena cidade cercada por montanhas que pareciam tocar o céu. Maria, uma mulher de fé ardente, ajoelhava-se em seu quarto, com seu coração afundado em angústia. Um diagnóstico cruel tinha invadido sua vida, como uma seta maligna, e a ideia de que sua saúde estava sendo consumida por uma enfermidade considerada incurável a deixava em desespero. Mas Maria não era apenas uma mulher qualquer, ela era mãe de 2 filhos que a cercavam com amor, uma professora respeitada que inspirava seus alunos e um pilar de esperança para sua comunidade. Com lágrimas nos olhos, Maria se lembrava das palavras que sempre ecoavam em sua mente: não temerás o terror da noite, nem a seta que voe de dia. Naquele momento, algo sobrenatural aconteceu. Uma brisa suave adentrou a sala, como se a própria Nossa Senhora Aparecida estivesse ali, envolvendo-a em um abraço divino. Sentindo uma onda de paz inexplicável, Maria teve a certeza de que sua história não acabaria ali. Nos dias seguintes, Maria se uniu a um grupo de oração da sua igreja. Ali, em meio a um fervor contagiante, cada membro compartilhava experiências de milagres e superações. A conexão com a comunidade a fortalecia, e as vozes que oravam unidas pareciam ressoar com uma nova força espiritual. Uma noite, ao clamor coletivo, um dos irmãos declarou em tom firme: Deus está ouvindo nossas orações. O Salmo 91 é a chave. O ambiente se iluminou com uma luz quase palpável, e a fé de Maria começou a se acender novamente. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Os dias se transformaram em uma jornada de 40 dias de oração e clamor. Maria, confiante, buscava consolo na palavra sagrada e testemunhava pequenos milagres. Sua amiga Rosa sonhou que a cura estava próxima, e a recepcionista da escola contou que viu uma luz brilhante ao olhar para Maria. Cada relato reacendia a chama da esperança em seu coração. Mas uma noite, Maria enfrentou sua maior luta espiritual sozinha em casa, com o peso da dúvida e medo cercando-a como névoa espessa. Ela se entregou completamente à oração. Em um ato de entrega total, pediu a Deus um sinal, qualquer intervenção divina. E então, naquele silêncio sagrado, seus filhos entraram na sala e, ao vê-la ajoelhada, começaram a orar também. Corações de 3 gerações uniram-se em clamor fervoroso. Foi quando a atmosfera mudou. Uma luz suave começou a envolver Maria, preenchendo seu ser com uma energia sobrenatural. Um frio intenso percorreu sua espinha, e a certeza de que algo extraordinário estava por vir tomou conta dela. O que estava prestes a acontecer deixaria sua comunidade em total expectativa. O desfecho vislumbrava milagres e transformação. Que intervenções divinas aguardavam para se revelar? A noite caiu sobre a cidade, e uma suave brisa envolveu o lar de Maria. A luz da lua, qual fiel testemunha, iluminava os rostos esperançosos que se reuniram novamente em oração. Após aquela experiência sobrenatural, o desejo de ver Deus agir de forma poderosa tornara-se uma chama acesa em seu coração. Aquela luz que a envolvera não era apenas um brilho passageiro, era um sinal do que estava por vir. As semanas avançavam e Maria seguia firme, agora com sua pequena comunidade, unida em propósitos e fé. Todas as noites eram momentos de fervor. Durante uma dessas reuniões, o pastor fez uma declaração importante: estamos sendo chamados para interceder de maneira ainda mais intensa. Deus nos preparou para grandes coisas. As palavras ressoaram em Maria como um eco divino. Era um chamado não apenas para a cura pessoal, mas para um avivamento que poderia tocar vidas. Ela quase podia sentir a energia pulsando no ar, como se cada humilde oração estivesse sendo contabilizada e levada aos céus. No dia seguinte, enquanto Maria organizava suas aulas, algo dentro dela começou a vibrar. Ela decidiu que precisava compartilhar o que estava vivendo com seus alunos, jovens cheios de sonhos e esperanças. Ao entrar na sala, sentiu uma mistura de ansiedade e entusiasmo. Queridos alunos, começou. Hoje quero falar sobre fé e milagres. Às vezes, quando estamos enfrentando dificuldades, é fácil duvidar. Mas eu aprendi que a verdadeira força vem da união em oração. Os rostos que a cercavam estavam iluminados pela curiosidade. Maria contou sobre seu diagnóstico, mas fez questão de enfatizar como o poder de Deus estava transformando sua vida. A cada palavra, a sala se enchia de uma expectativa palpável. Ao final,
Pediu que todos se unissem em oração por ela e por suas famílias. Naquele dia, as crianças clamaram com a sinceridade só encontrada nas almas puras. As vozes infantis, juntas, formaram um coral de fé que explodia em promessas divinas. Maria, com o coração transbordando de gratidão, sentiu que cada oração era como uma flecha disparada ao coração de Deus. Enquanto a tarde caía, Maria se sentou em seu jardim, sentindo a brisa suave acariciar seu rosto. Num momento de profunda reflexão, ela fez uma oração silenciosa, agradecendo por cada pequeno milagre que já havia cumprido em sua vida. E foi nesse silêncio sagrado que algo ainda mais extraordinário aconteceu. Uma visão, um vislumbre do futuro, se desenhou em sua mente. Ela viu a sua comunidade fortalecida, não apenas pelos laços de amizade, mas unidos em clamor, lutando como um só corpo em Cristo. No entanto, no fundo de seu coração, uma sombra de dúvida ainda persistia. O medo de que tudo aquilo pudesse ser apenas uma ilusão ou uma esperança vazia a assombrava. Ela precisava de mais do que apenas luz, precisava de uma confirmação interna de que Deus estava agindo. Senhor, sussurrou, revela-te a mim de novo. Mostra-me que a cura está a caminho. E assim, enquanto Maria esperava uma resposta, um misto de ansiedade e esperança inundou seu ser. O que Deus revelaria a ela em resposta a essa súplica? Que sinais e maravilhas estavam prestes a se manifestar em sua vida? O tempo se tornava um aliado, mas também um mistério. Sentia que tudo estava prestes a mudar. O coração de Maria pulsava com uma expectativa renovada. Mas ao mesmo tempo, uma pergunta ecoava em sua mente: e se a luta não terminasse apenas com a cura? E se a verdadeira transformação se encontrasse em algo ainda maior? Quais planos divinos se desenrolavam a um passo da sua realidade? A manhã seguinte trouxe consigo um sol radiante, como se o próprio céu estivesse conspirando a favor da esperança que ardia no coração de Maria. Ao abrir a porta de casa, ela percebeu que a natureza também parecia reagir à sua súplica. Os pássaros cantavam com alegria e as flores dançavam suavemente ao sabor da brisa. Era como se toda a criação estivesse esperando algo grandioso. Ela decidiu que o dia seria especial. Algo dentro dela clamava por mais. Os meses de oração e intercessão haviam despertado não apenas sua fé, mas a coragem de buscar o Senhor com uma intensidade diferente. Maria se lembrou das palavras do pastor: estamos sendo chamados para interceder de maneira ainda mais intensa. Com esse versículo em mente, decidiu que realizaria um jejum de 40 dias, dedicando-se à oração e meditação nas Escrituras. Era sua forma de se preparar para o que Deus tinha reservado. Maria começou o dia imersa na leitura do Salmo 91, sentindo cada palavra penetrar sua alma. A promessa de proteção e abrigo a envolveu como um manto, aquecendo seu coração. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, leu em voz alta e, ao pronunciar essas palavras, lágrimas de gratidão começaram a escorregar por seu rosto. A cada versículo, sentia-se mais forte, mais renovada. Ao meio-dia, ela se encontrou com a comunidade no parque, um lugar sereno que se tornará seu lar de oração. Juntos, eles criaram um espaço sagrado, onde as vozes se elevaram em clamor. Maria liderou a oração, guiando todos a entregarem suas angústias e esperanças ao Senhor. A atmosfera estava carregada de fé. Os semblantes, antes preocupados, agora irradiavam luz e propósito. Enquanto oravam, Maria percebeu que a conexão com Deus estava em um nível diferente. Ela sentia a presença do Pai suprimindo todas as dúvidas. Ao abrir os olhos, avistou uma mulher idosa na beira do parque, com um semblante aflito. O coração de Maria disparou. Era como se a voz do Senhor lhe dissesse: vá até ela. Sem hesitar, Maria se aproximou da mulher, que chorava baixinho. O que está acontecendo, minha querida? Perguntou com a voz suave. A mulher, chamada Edna, contou que seu filho estava enfermo e que ela se sentia impotente. Diante da dor da mulher, Maria sentiu uma onda de compaixão invadir seu ser. Ofereceu-se para orar por Edna e, juntas, se ajoelharam sob a sombra de uma árvore. Ao começarem a interceder, algo extraordinário aconteceu. A calmaria do ambiente foi quebrada por um vento impetuoso que parecia dançar ao redor delas. A presença de Deus era palpável. Edna começou a chorar de forma intensa, mas não eram lágrimas de desespero, eram de esperança. Algo estava mudando. Senhor, em nome de Jesus, traz cura ao filho da Edna. Clamou Maria. Assim que essas palavras saíram dos seus lábios, um silêncio profundo tomou conta do lugar. As vozes ao redor murcharam, e o mundo exterior parecia se dissipar. Ali, naquele espaço sagrado, Maria sentiu que algo maior estava acontecendo. Ao se levantarem, Maria e Edna sentiram um impulso de alegria inexplicável.
Um sorriso iluminou o rosto da mulher idosa, e Maria percebeu que seu próprio coração pulsava com uma força renovada. Obrigado, minha flor de esperança, disse Edna, com a voz trêmula. Sinto que algo mudou. Creio que meu filho será curado. Maria sorriu, mas em seu interior, a pergunta persistia. A revelação divina estava apenas começando? O que mais Deus tinha reservado para elas nesta jornada? Naquela tarde, enquanto seus pés pisavam o chão sagrado do parque, uma pergunta estalou em sua mente. E se as surpresas de Deus fossem muito maiores do que apenas a cura do filho de Edna? Há quanto tempo a comunidade esperava um avivamento, e aquele momento não poderia ser apenas o começo? Estava prestes a testemunhar um milagre coletivo. A expectativa era palpável. Maria sabia que a caminhada estava apenas começando. O que mais se desenharia nas próximas 40 orações? A semana passou com a agitação de um novo início. Cada dia de jejum e oração trouxe uma nova camada de revelação para Maria e sua comunidade. As tardes no parque tornaram-se cada vez mais cheias de risos, canções e lágrimas, não de tristeza, mas de esperança. A presença de Deus parecia persistente, como um rio que não cessa de fluir. Maria liderava a comunidade de forma vibrante. Ela tinha um brilho nos olhos que atraía as pessoas. Um dia, enquanto oravam, um jovem chamado Lucas, que há muito tempo estava afastado da igreja, se aproximou. Ele estava munido de um olhar desconfiado, mas atrás daquela máscara havia um coração sedento. Posso me juntar a vocês? Perguntou Lucas, a voz trêmula. O espírito de Maria acendeu-se ao ver aquela centelha de procura. Claro que sim. Venha, vamos clamar juntos ao nosso Deus, respondeu ela, repleta de compaixão. Enquanto o grupo orava, Maria percebeu que a atmosfera mudava. Os murmúrios de oração começaram a se intensificar. O vento suave que antes os envolvera agora parecia trazer uma nova intensidade, como se vozes de anjos se unissem àquelas orações. Lucas começou a compartilhar seu testemunho. Contou sobre as lutas que enfrentará, a necessidade desesperada que sentia de conexão e de esperança. Cada palavra sua era um eco das histórias que ele ouviu quando criança, histórias de fé que o tinham impactado. Ao terminar, ele desabou em lágrimas, e imediatamente a compaixão tomou conta do grupo. Você não está sozinho, Lucas. Deixe que a luz de Deus entre em sua vida, disse Maria, enquanto o abraçava com ternura. A comunidade se uniu em oração fervorosa por ele. Havia uma sensação coletiva de que algo poderoso estava prestes a acontecer. Enquanto as palavras de clamor subiam ao céu, uma luz suave começou a brilhar entre as árvores, refletindo o sol poente. Era aquele momento que todos aguardavam, um momento que parecia estar ensaiado nas palhetas do próprio Senhor. Maria sentiu que uma onda de fé invadia seu ser. Ela clamou ao Senhor por libertação e um novo começo. Ao abrir os olhos, viu os rostos de seus irmãos e irmãs transbordando de alegria. Lucas, antes tão atormentado, estava agora com um sorriso radiante no rosto. Eu sinto algo diferente, exclamou. Sinto que as correntes foram quebradas. Uma onda de alegria contagiante tomou conta de todos ali. Os abraços e lágrimas foram misturados a risos de gratidão. Era como se a comunidade fosse um forno ardente, sendo aquecida cada vez mais pela presença divina. Maria sabia que aquilo era só o começo de um derramar precioso. Ao terminar aquela reunião, Maria sentou-se em um banco à sombra da árvore sob a qual tudo acontecerá. Ela olhou para o céu, a mente repleta de questionamentos. Senhor, se isso é só um fragmento do que está por vir, que mais o Senhor tem reservado para nós? Como será quando toda a comunidade se levantar em unidade? Os pensamentos fervilhavam enquanto o céu se tingia de laranja e roxo. A esperança pulsava no ar, mas algo em seu interior também advertia que novos desafios estavam a caminho. O que aconteceria se a fé dele se aquecesse a tal ponto que provocasse uma transformação em toda a cidade? Maria sentiu um chamado forte. O avivamento que tanto esperaram poderia estar prestes a se manifestar em formas que eles nunca imaginaram. E, enquanto a energia da noite se instalava, ela sabia que a jornada continuava. E o que Deus tinha para eles poderia ser ainda mais surpreendente. Qual seria o próximo passo na jornada de transformação que começou com um simples gesto de oração? A atmosfera fresca da noite envolvia Maria como um manto acolhedor. Ela tinha carregado em seu coração as últimas palavras de Lucas, aquela profecia silenciosa de nova vida, e, por um instante, se deixou perder na beleza do momento. O céu, agora salpicado de estrelas, refletia a esperança renovada que brotava dentro da comunidade. No entanto, não era apenas um encantamento passageiro. Era um chamado. Naquela manhã, Maria decidiu conduzir um novo encontro no parque.
desta vez focado na prática do jejum e na leitura de salmos. Ela sentia que a palavra de Deus poderia ser a ponte que uniria ainda mais a comunidade, trazendo libertação e cura em cada coração. Com os olhos brilhando de entusiasmo, ela buscou passagens que falassem de esperança e renovação. O Salmo 126, murmurou para si mesma, é perfeito para este momento. Ao se reunir com seus irmãos e irmãs, Maria começou a leitura. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, começou ela, sua voz suave como a brisa da tarde, fomos como os que sonham. Cada palavra reverberava, e logo todos estavam absorvidos naquela onda de fé. As expressões de seus companheiros refletiam uma união nascida das mesmas esperanças e dores. Juntos, eles clamaram, Senhor, restaura nossas vidas. Nesse clamor, algo sobrenatural começou a acontecer. Assim que a passagem foi lida, Maria viu lágrimas de alegria nos olhos de muitos. Era como se cada frase do salmo se tornasse um bálsamo para as feridas da alma, trazendo à tona memórias de tempos difíceis, agora ressignificadas pela presença de Deus. Lucas, ainda sendo moldado pela experiência recente, levantou-se lentamente. Posso compartilhar mais? Ele hesitou, mas o encorajamento encorajador de Maria era tudo o que ele precisava. Com a voz tremendo, ele falou sobre a solidão que enfrentará por tanto tempo, sobre a dor de estar afastado e sobre como aquela leitura havia feito seu coração vibrar. Sinto que posso voar novamente! Exclamou, a emoção quase sufocando. Os outros começaram a se levantar também, compartilhando suas próprias histórias. Palavras de cura e libertação dançavam no ar, crianças correndo ao redor, rindo enquanto os adultos se abraçavam, todos conectados em um só espírito. Maria sorriu. O peso que antes carregava parecia agora dissipar-se naquela luz de amor que envolvia cada um deles. Cada testemunho era como uma oficina de fé, moldando vidas e alimentando almas cansadas. Mas à medida que a noite avançava, algo começou a mudar. Um murmúrio sutil se espalhou entre eles. Um dos mais velhos da comunidade, seu rosto marcado pela experiência, levantou-se com uma expressão preocupada. E se não estivermos prontos para o que vem a seguir? E se as trevas não ficarem contentes com a nossa luz? Perguntou, provocando um silêncio pensativo. Maria sentia inquietude, mas também a certeza de que Deus estava à frente, preparando o caminho. Ela fez uma oração silenciosa, buscando coragem e discernimento. Diz o Senhor que a fé é como uma criança, ela respondeu, a voz suave, e devemos nos manter firmes, mesmo diante de desafios. Não é a nossa força que nos sustenta, mas a dele. Foi então que uma ideia começou a germinar em seu coração. Que tal se fizéssemos um propósito de ler um salmo diariamente durante 40 dias? Imagine quantas histórias e vidas poderiam se transformar nesse período. A excitação rapidamente se espalhou novamente, e acordos começaram a surgir entre os irmãos e irmãs. Enquanto todos discutiam animadamente os detalhes, um novo sentimento de expectativa começou a se formar no grupo. O avivamento parecia mais real do que nunca. Entretanto, uma questão pairava no ar, como um sussurro a chamar atenção. Até onde essa jornada os levaria? Haveria desafios ocultos, talvez até oposições, enquanto buscavam esses 40 dias de milagres? A intriga enchia os corações. Cada um sentia que a transformação estava apenas começando. E assim, no meio da alegria e da incerteza, a comunidade se preparava para o que estava por vir. A caminhada prosseguia, e Maria sabia que o caminho mudaria cada um deles para sempre. Mas que surpresas aguardavam do outro lado das 4 décadas de oração e fé? O sol raiava timidamente na manhã seguinte, trazendo consigo uma nova esperança para todos. Maria acordou com o coração pulsando forte, sentindo a expectativa pairar no ar como uma brisa suave. Os 40 dias de oração estavam prestes a começar, e esse sentimento contagiante de antecipação tocava todos em sua comunidade. No parque, o local do encontro parecia diferente. As árvores pareciam dançar com a luz do sol que filtrava por entre as folhagens, e o som dos pássaros formava uma melodia celestial que destacava a união daquele grupo. Assim que os irmãos e irmãs começaram a chegar, Maria os acolheu com um sorriso caloroso. O entusiasmo era palpável, como se cada um carregasse dentro de si um raio de luz pronto para brilhar. Vamos começar com oração, disse Maria, com a voz firme e suave. Ao se unirem em um círculo, a presença de Deus parecia envolver cada um deles. Senhor, pedimos que este momento seja guiado por Ti. Que essas palavras que vamos ler tragam esperança e transformação a nossas vidas e à nossa comunidade. Com o coração aberto, começou a leitura do primeiro salmo. Salmo 1. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores.
À medida que as palavras fluíam, uma profunda serenidade invadia a alma de todos. Os olhos se fechavam, e muitos deixavam escapar lágrimas, resultado de um toque especial. Maria sentiu a presença do Espírito Santo ali, cercando seu coração, e o de cada um ponto foi então que uma jovem chamada Ana, uma novata na comunidade, levantou-se com um brilho especial nos olhos. "Isso é incrível!" exclamou. "Sinto que estou sendo renovada. Sempre procurei por um propósito, e agora finalmente entendo que não estou sozinha." Sua alegria era contagiante, e todos aplaudiram, celebrando a revelação que trazia vida àquele grupo. Com o passar dos dias, as reuniões se tornaram um templo de testemunhos. Cada salmo lido desencadeava um novo momento de cura. Pessoas que antes compartilhavam sussurros de tristeza agora exaltavam a bondade de Deus. "Louvado seja o Senhor!" dizia um homem que havia lutado contra a depressão. "Eu não só encontrei esperança, mas também amigos." Mas Maria também notava que nem tudo era fácil. Às vezes, olhares desconfiados ou desânimos pairavam sobre alguns. Era normal que a luz que começava a brilhar atraísse atenção indesejada. Um dia, uma mulher da comunidade trouxe uma preocupação. "E se enfrentarmos dificuldades? Como podemos lidar com incertezas?" Maria sabia que deveria ser sincera. "A nossa fé será testada, mas lembrem-se, não estamos sozinhos." A palavra de Deus nos encoraja a ser firmes, mesmo quando as tempestades surgem. Sua voz era firme, mas ainda assim carregava um toque de vulnerabilidade. "Vamos buscar uns aos outros e apoiar-nos mutuamente." Então, um murmúrio pensativo tomou conta do grupo. O que aconteceria quando finalmente fossem confrontados com a adversidade? A tensão no ar era palpável, mas algo na forma como Maria se expressava acendeu um sentido de unidade. Naquela noite, o que poderia ser um desvio, acabou se transformando em uma oportunidade de fortalecer laços. Alguns compartilharam suas preocupações com o futuro e o medo do desconhecido, outros trouxeram palavras de encorajamento. "Vamos juntos enfrentar o que vier", clamou um homem, com o olhar decidido. No entanto, enquanto as palavras de esperança tomavam forma, um novo sopro de inquietação assombrava Maria. Ela começou a sentir que tudo aquilo poderia atrair forças contrárias. "Deus, estamos prontos para o que vem a seguir?" questionou em oração silenciosa. Mal sabia ela que a resposta estava a caminho, e antes que pudesse se preparar para o que se aproximava, um acontecimento surpreendente estava prestes a mudar a trajetória daquele grupo para sempre. A intriga aumentava, um dilema espiritual os aguardava, e a história de transformação e fé estava apenas começando a se desenrolar. O dia seguinte amanheceu e a atmosfera estava carregada de algo inexplicável. O sol parecia brilhar com mais intensidade, como se estivesse ciente do que estava por vir. Maria acordou e sentiu no fundo do seu ser que aquele seria um dia marcante. Uma sombra de inquietação ainda pairava em sua mente, mas a esperança renovada da comunidade encorajava. No parque, o grupo se reunia novamente, mas algo estava diferente. O murmúrio do vento parecia portar uma mensagem, como se a criação estivesse ansiosa para compartilhar um segredo sagrado. Os olhares inquietos dos participantes, que na véspera haviam compartilhado seus medos, agora eram de expectativa. Havia uma energia vibrante no ar, palpável ao toque, crescente como a maré. Maria, com o coração acelerado, subiu em um pequeno banco de madeira, buscando o olhar de cada um. "Bom dia, irmãos e irmãs." Começou com empolgação. "Estamos aqui hoje para continuar nossa jornada de oração, mas sinto que Deus deseja fazer algo especial entre nós." Ela pediu que todos fechassem os olhos e se unissem em oração novamente. Palavra após palavra, a atmosfera foi se aquecendo. Quando Maria abriu os olhos, encontrou Ana olhando para ela com uma expressão de iluminação. "Maria, o Senhor me falou durante a oração. Eu vi algo incrível." "Fale, Ana. O que você viu?" disse Maria, inclinando-se para ouvir. "Eu vi um livro, como se tivesse sido aberto bem diante de mim. As páginas estavam cheias de palavras de cura e libertação. E a cada nome que eu lia, um brilho de luz surgia, como se cada um ali estivesse sendo revestido de um propósito", explicou a jovem. As palavras de Ana reverberaram em cada coração presente. Havia, em cada um desejo de saber mais, de entender a profundidade daquela mensagem divina. Murmúrios de encorajamento e clamor começaram a ecoar. "O Senhor está conosco", disse um homem em voz alta. "Ele não nos abandonará." Maria, atenta, percebeu que o Senhor já estava movendo sua mão entre eles. "Ana, você pode nos guiar nessa revelação?"
O que Deus mostrou a você pode ser a chave para entendermos o que viveremos nessas próximas semanas. Foi então que Ana, ainda em êxtase, começou a compartilhar cada detalhe que lhe havia sido revelado. Ela falou sobre o Salmo 91, um salmo cheio de promessas de proteção e libertação. A cada verso, eu sentia que era como um manto cobrindo cada um de nós, guardando nossos corações e mentes. Ao ouvir isso, os rostos começaram a brilhar. As palavras de encorajamento e fé foram se transformando em cânticos de gratidão. Maria, tocada pela devoção do grupo, decidiu que cada um deveria se apropriar daquele salmo. Vamos ler juntos, disse ela, envolvendo todos em um abraço de oração e união. Vamos fazer deste salmo nosso hino durante esses 40 dias. Enquanto lia em uníssono, a energia no ar se transformou em algo tangível. Os pássaros pareceram cantar junto, e o sol iluminou intensamente, como se celebrasse a declaração de fé coletiva. Mas, no fundo, Maria ainda sentia aquela inquietação, como se uma nuvem escura se aproximasse rapidamente. Ela viu em alguns rostos um brilho de alegria, mas também havia a sombra do temor. Como fariam se o que estava por vir trouxesse dúvidas e incertezas? Então, um chamado agudo ressoou no coração de Maria, e ela, em um gesto de ousadia, exercitou a fé. Se há poder para curar e libertar, vamos nos preparar. Não deixaremos que nada nos desanime. O Senhor é nosso abrigo. E enquanto todos aplaudiam e clamavam o Salmo 91, algo místico parecia se aproximar. Havia um clima de expectativa, mas também uma certeza de que uma batalha espiritual poderia estar à espreita. O dia acabará. Mas Maria não conseguiu afastar a ideia de que a nuvem que se aproximava poderia esconder tanto desafios quanto grandes vitórias. O que estavam prestes a enfrentar era desconhecido, mas a fé o sustentaria. Com um sorriso nos lábios, ela perguntava para si mesma: estaremos prontos para o que vem a seguir? Que bênçãos e lutas nos aguardam? E assim, a história de transformação e fé continuava a se desenrolar, cheia de mistérios e promessas divinas que ainda estavam por vir. Os dias seguintes se desenrolaram com a intensidade de uma montanha-russa espiritual. Cada novo encontro no parque era um convite para a reflexão e a entrega, e a comunhão entre os participantes se tornava mais profunda. As vozes de louvor ecoavam, e cada coração estava entrelaçado por uma esperança renovadora. Maria se dedicava a liderar as orações, mas sentia que algo maior estava sendo prestes a se revelar. As respostas para suas perguntas internas sobre a nuvem de inquietação nunca pareciam vir, mas a certeza de que o Senhor estava com eles pulsava forte. Ela se perguntava: qual era o propósito de tudo isso? O que Deus estava preparando? Ana sempre tinha algo presente em sua mente, como um eco denso que exigia ser liberado. Hoje, quero compartilhar mais uma visão, algo que não consegui entender completamente na noite passada, disse ela, com os olhos brilhando de expectativa. O Senhor me mostrou uma ponte. Era larga e feita de luz. No final dela, havia um rio claro e nesse rio, eu vi cada pessoa que estava aqui. Eles estavam sendo purificados. Essas palavras atingiram os corações como um raio de sol em um dia nublado. O murmúrio de aflição começou a se dissipar, dando lugar a um clamor de alegria e esperança. Os rostos estavam iluminados pela promessa de renovação, mas Maria ainda sentia aquele calafrio na nuca, uma sensação de que o fluir sereno do rio poderia ser testado por águas turbulentas. Uma ponte, um rio de purificação. Deus está nos chamando para atravessar esta jornada, exclamou Maria, contagiando a todos com sua ousadia. Mas será que temos coragem para atravessar, mesmo sabendo que a correnteza pode nos surpreender? Os murmúrios de determinação começaram a brotar entre os presentes. Um grupo começou a partilhar em voz alta os medos que insistiam em manter suas almas cativas. Cada palavra partilhada representava uma carga sendo levantada. Aqui estamos nós, expostos ao Senhor. Nossos receios não são maiores que Ele, sentenciou um dos participantes. Enquanto a atmosfera ao redor dele se tornava cada vez mais vibrante, Maria começou a guiar o grupo em um canto suave. O som da música, embora sutil, irradiava uma fé contagiante. Assim, nesse ambiente sagrado, ela perguntou: alguma vez vocês sentiram que estavam tão perdidos que não sabiam qual caminho escolher? Mas mesmo nas sombras, Deus sempre acende uma luz, e essa luz é Jesus. Os rostos, antes marcados pela preocupação, agora brilhavam como estrelas sob um céu noturno. A entrega coletiva de oração estava prestes a se intensificar. Cada nota de música parecia ser uma flecha enviada aos céus. Mas à medida que a oração se intensificava, uma nuvem se formou à distância. Maria notou que o vento, antes suave, agora soprava com força. O céu, que antes estava claro, começava a escurecer.
A inquietação interior que ela sentia se manifestava no ar, como um sinal de que a batalha estava realmente se aproximando. É hora de nos prepararmos. Não podemos hesitar agora. Maria convocou, com firmeza em sua voz. Vamos usar a armadura de Deus, vamos nos revestir de fé. Clamemos juntos pelo poder do Salmo 91. Que as palavras nos guardem e nos fortaleçam. Assim que levantaram as mãos ao céu, a manifestação do poder de Deus começou a ser palpável. Mas, no fundo do coração de Maria, uma pergunta martelava incessantemente. Estamos prontos para enfrentar o que vem na próxima curva desta jornada? Que tempestades nos esperam e que bênçãos surgirão dela? Assim, com os corações pulsando em uníssono, a comunidade se preparava para o que estava prestes a ser desdobrado. O verdadeiro desafio não tardaria a chegar. E com ele, novos testemunhos e transformações extraordinárias estavam prestes a acontecer. O vento aumentou, trazendo com ele um aroma indescritível de flores silvestres e terra molhada. Era como se a natureza estivesse participando daquela reunião sagrada, alinhando-se às orações fervorosas do grupo. As nuvens, agora mais escuras, borrifavam a atmosfera com um leve murmúrio, como se falassem a linguagem do espírito. Olhem! A luz atrás da nuvem! Gritou Ana, com os olhos brilhando. E todos, como se fosse uma coreografia ensaiada, voltaram suas cabeças para o céu. Havia uma abertura no turvo céu, onde a luz dourada irrompia com a força de uma promessa. Aquela visão fez crescer em cada um a esperança de que algo maravilhoso estava por vir. Maria, sentindo a energia se intensificar, decidiu que era hora de agir. Vamos nos unir em círculo. Cada um de nós trará uma palavra profética, uma declaração de fé. Sua voz ecoou com a convicção de que aquele era um momento único. O grupo rapidamente se organizou, e mãos se entrelaçaram, formando uma corrente de unidade. Eu creio que a libertação está chegando, anunciou um membro, sua voz vibrante e carregada de emoção. Outro se juntou, e eu declaro que a cura que precisamos está bem sob nossos pés. Assim, cada um foi desnudando a alma, trazendo à luz aquilo que doía e que precisava ser curado. O peso se dissipava, como nuvens de tempestade que se dissipam ao surgir o sol. A música voltou a tocar, agora com mais intensidade. As notas ensaiadas pela banda se tornaram um clamor coletivo e poderoso. Quando os primeiros acordes de uma melodia conhecida e amada ecoaram, as lágrimas começaram a brotar nos olhos de muitos. Era um convite ao afeto, a entrega sem reservas. De repente, um som cortante atravessou a melodia. Maria olhou ao redor, percebendo que a nuvem se tornará mais escura e pesada. Preparem-se, irmãos, é hora de uma batalha coletiva. Clamemos juntos pela proteção do Senhor. Com isso, começaram a clamar em coro, fazendo o céu ressoar com os ecos de suas vozes. Desperta, poderosa armadura de Deus. Que toda força maligna recue em nome de Jesus. As vozes se uniam, firmes e poderosas, e à medida que clamavam, Maria sentiu uma onda de calor atravessando seu corpo. A correnteza de fé se intensificava, a presença do Espírito Santo preenchia o parque. Mas mesmo em meio a essa potência espiritual, uma voz interna sussurrava incertezas. E se tudo isso não for suficiente? E se a tempestade for mais forte do que imaginamos? Maria lutou contra essas dúvidas, mas a mão de Deus não a abandonava. Uma certeza inabalável começou a se formar em seu coração. Deus é maior que qualquer tempestade. Após alguns minutos, a tempestade se aproximava. O vento assobiava agora como um lamento distante. Quando, de repente, um trovão ressoou sobre eles, seguido de um clarão de luz. Era como se o próprio céu estivesse se abrindo em reconhecimento ao clamor da terra. Maria, determinada, levantou a voz. O Senhor é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Vamos permanecer firmes. Olhem para a luz que se revela. A unidade do grupo era palpável, a fé, uma corrente invisível de proteção e encorajamento. Mas, em meio a essa união, outro pensamento inquietante cruzou a mente de Maria. O que mais precisamos fazer? Será que já estamos prontos para receber a resposta à nossa oração? Enquanto os trovões ecoavam cada vez mais próximos, e o grupo se preparava para o que estava por vir, Maria percebeu que algo mais profundo estava sendo cultivado. Em meio à tempestade, todas aquelas almas estavam se entrelaçando, formando não apenas um grupo, mas uma família espiritual. A chegada da tempestade de fazer com que a luz que surgiu antes se tornasse um farol em meio à escuridão. Mas qual o próximo passo diante desse desafio? O que Deus estava prestes a revelar? A resposta poderia mudar tudo. A tempestade finalmente chegou,
como um sinal do céu que tudo estava prestes a ser transformado. Relâmpagos cortavam a escuridão, e a chuva começou a despencar como lágrimas de Deus, lavando a terra e trazendo frescor. Mas, em vez de temor, cada membro da comunidade sentia um impulso de fé renovada. As vozes, agora mais unidas do que nunca, clamavam por proteção e libertação. Maria sabia que aquele não era um momento qualquer. Era uma verdadeira batalha espiritual. Com a chuva batendo contra a terra, parecia que a natureza inteira estava respondendo à oração fervorosa daquele povo unido pelo mesmo desejo, a cura e a transformação. As gotas de chuva, ao tocar o solo, produziam uma melodia que se somava aos cânticos, ecoando uma força que ia além do que podiam ver. Sentindo-se como uma condutora da luz de Deus, Maria levantou as mãos para o céu. Senhor, esperamos por ti. Libera tua graça, tua cura e tua proteção sobre nós. As palavras dela flutuavam no ar, misturadas ao som da tempestade e à intensidade do clamor coletivo. Nesse momento, muitos sentiram uma onda de calor percorrer seus corpos. As correntes que os prendiam estavam se quebrando. O medo e a dúvida eram substituídos pela esperança e pela fé. E então, no meio do turbilhão, algo extraordinário aconteceu. A luz que antes haviam visto no céu começou a brilhar intensamente. Era como se o próprio céu estivesse se dividindo, revelando uma glória que trazia uma paz inexplicável. A tempestade ao redor tornava-se secundária, eclipsada pela manifestação divina. As vozes em oração se tornaram cada vez mais firmes, e a conexão com Deus era tão visível, podia-se quase tocá-la. Um homem no grupo, conhecido por sua luta contra a depressão, se levantou. Eu sinto que algo está mudando dentro de mim. As correntes que me prendiam por tanto tempo estão se quebrando. As palavras tomaram forma no ar e foram rapidamente acompanhadas por um coro de aplausos e gritos de louvor. Aquela era a prova que todos estavam esperando. Deus estava ouvindo. Conforme a chuva acariciava o chão, a mulher idosa Edna, que havia começado a jornada de fé com Maria, levantou-se. Senhor, agradeço pela cura do meu filho, e por tudo que estás fazendo entre nós. Sinto que somos um povo restaurado. Sua declaração fez ecoar um grito de celebração. A energia coletada naquela alfândega de fé pareceu romper com as barreiras que existiam entre aqueles corpos. Agora, todos eram um só coração, um só espírito. As recitações do Salmo 91 estavam vivas e pulsantes em cada um deles. A palavra que antes parecia seca, agora brotava e dançava em cada ser. Mais outro clamor quebrou a barreira. Cura-nos, Senhor. Liberta-nos, Senhor. Cada declaração se tornava uma chantagem verdadeira que penetrava os céus. Como numa sinfonia bem orquestrada, os aplausos e os gritos crescendo cada vez mais em intensidade, e as lágrimas agora fluíam não como dor, mas como um rio de alegria. Enquanto o céu ainda ressoava com trovões, uma presença de paz envolveu o grupo. Maria percebeu que todos ali tinham atravessado a ponte que Ana havia visto em sua visão. Elas se udaram de perdão pelas amarras do passado, curados de esperanças quebradas e transformados em um só corpo em Cristo. No clímax daquela experiência coletiva, o som das vozes se silenciou para dar lugar a um profundo momento de adoração. Todos ali começaram a tocar e a dançar, como se cada movimento os estivesse levando a um novo entendimento da liberdade que havia chegado. Maria, em lágrimas de gratidão, olhava para sua comunidade. Esse é o repaginar de todos nós. Ela exclamou. A luz de Deus não se apagará, e a nossa jornada está apenas começando. Estamos sendo moldados para impactar o nosso bairro, a nossa cidade. Deus não está apenas nos curando, Ele está nos chamando para ir além, para tocar outros corações. Assim, Maria percebeu que, em meio à tempestade, sua vida e a de todos os que estavam ali havia se transformado em um testemunho vivo do amor de Deus. As bênçãos que aguardavam estavam além da cura física. Era plenitude numa vida de fé e em união. As vozes se fundiram novamente, mais forte e mais destemidas do que nunca. Com os braços erguidos e sorrisos irradiantes, eles proclamaram: Estamos prontos, Senhor. Estamos prontos para ir além. Uma história que começou em desespero agora terminava em transformação e avivamento. O Senhor havia feito maravilhas, e a jornada estava apenas começando. E você? Está pronto para viver o que Deus tem preparado na sua vida? É hora de não apenas assistir, mas de agir e manifestar a sua fé. Inscreva-se imediatamente neste canal para não perder as nossas próximas histórias exclusivas de fé. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e expandir essa mensagem. Comente suas reações e testemunhos sobre esta transformação e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa manifestação de milagres na fé.
Você precisa se inscrever agora, porque somente verdadeiros servos de Deus entendem a importância de apoiar essa obra divina.